Caro leitor, há histórias que começam com amor, outras começam com traição. A minha começou com ambas. 5 anos atrás eu perdi tudo. Mas também encontrei força para voltar. Meu nome é Helena Duarte. Durante muito tempo, fui apenas uma esposa apaixonada. Acreditava que tinha uma família perfeita, um marido carinhoso, uma casa confortável e um futuro promissor. Mas dentro daquela casa, havia alguém que nunca me aceitou. Minha sogra, Dona Beatriz. Uma mulher elegante por fora, mas fria e cruel por dentro. Ela me observava como se eu fosse um erro, algo que deveria ser eliminado. No início pensei que fosse apenas implicância. Algumas palavras duras aqui e ali, pequenos restos de desprezo. Mas com o tempo percebi algo pior. Ela realmente me odiava. E escondia isso de todos. Meu marido, Ricardo, nunca percebeu nada. Ou talvez não quisesse perceber. Ele confiava demais na mãe. E isso sempre me deixou desconfortável. Mas eu continuava tentando, acreditando que um dia tudo mudaria. Na época, eu estava grávida. Esperava ansiosamente a chegada da minha filha. Aquilo deveria ser um momento feliz, mas foi quando tudo começou a desmoronar. Dona Beatriz ficou ainda mais fria, como se a criança fosse um problema. Uma noite, Ricardo precisou viajar a trabalho. Disse que voltaria em poucos dias. Eu fiquei sozinha naquela casa enorme, com minha sogra e alguns empregados, sem imaginar que minha vida mudaria naquela mesma semana, de uma forma cruel. 2 homens apareceram na casa. Dona Beatriz disse que eram conhecidos. Eu estranhei a presença deles, mas confiei em suas palavras. Foi meu maior erro, porque aquela noite mudou tudo. Eles me levaram à força. Dona Beatriz assistiu sem dizer nada. Seus olhos estavam frios, como se aquilo fosse apenas um negócio. E talvez fosse mesmo um negócio cruel. Antes de desaparecer, ouvi algo que nunca esqueci. Agora, minha família está protegida menos, disse ela. Aquelas palavras ficaram gravadas na minha memória. Eu não entendia completamente, mas sabia que havia sido traída da pior forma possível. Os meses seguintes foram difíceis. Eu estava sozinha, em um lugar distante, sem dinheiro, sem contato com minha antiga vida. Mas havia algo que me mantinha forte. Minha filha, ela nasceu em uma pequena clínica, uma menina linda, de olhos brilhantes. Quando a segurei pela primeira vez, prometi algo a mim mesma. Eu sobreviveria por ela, e um dia voltaria. Dei a ela o nome de Lara, porque significava força e coragem. Tudo o que eu precisava naquele momento. Criá-la não foi fácil, mas cada sorriso dela me dava esperança e motivos para continuar. Com o tempo, consegui reconstruir minha vida. Trabalhei duro, aprendi coisas novas. Conheci pessoas que me ajudaram e lentamente recuperei minha dignidade. Mas nunca esqueci o passado. 5 anos se passaram. Lara cresceu saudável e inteligente. Mas dentro de mim ainda havia uma ferida. A traição de Dona Beatriz e a ausência de Ricardo, que nunca veio me procurar. Foi então que tomei uma decisão. Eu voltaria para casa, não apenas para lembrar, mas para revelar a verdade e recuperar o que me foi tirado. Sem medo, quando cheguei à cidade novamente, tudo parecia igual. As mesmas ruas, as mesmas casas elegantes, mas eu não era mais a mesma mulher.
Agora, eu era mais forte e muito mais determinada. Lara caminhava ao meu lado curiosa. Ela nunca havia visto aquela cidade. Nem sabia toda a verdade, mas sentia que algo importante estava acontecendo. Seus olhos estavam atentos, como se pressentisse tudo. A mansão de Dona Beatriz ainda estava lá grande e imponente. Quando vi aquele portão novamente, meu coração acelerou. 5 anos de lembranças voltaram, mas eu não recuei. O porteiro me olhou surpreso. Ele demorou alguns segundos para me reconhecer. Depois, abriu o portão lentamente, como se estivesse vendo um fantasma. Talvez estivesse mesmo o fantasma do passado. Dona Beatriz apareceu no hall da casa. Seus olhos arregalaram imediatamente. Ela não esperava me ver novamente, muito menos com uma criança ao lado. Por um instante, o silêncio dominou o ambiente. Um silêncio pesado. Isso é impossível, murmurou ela. Eu apenas sorri calmamente. 5 anos me ensinaram muitas coisas, principalmente a controlar minhas emoções. Eu não estava ali para gritar, mas para revelar a verdade. Esta é Lara. Menos, disse eu. Minha filha olhou curiosa para a mulher, sem saber quem ela realmente era. Dona Beatriz parecia pálida, como se tivesse visto um fantasma, e talvez fosse exatamente isso. Naquele momento, Ricardo chegou. Ele havia voltado mais cedo do trabalho. Quando me viu na porta da casa, ficou completamente imóvel. Seus olhos estavam cheios de choque e também de culpa. Ele acreditava que eu havia desaparecido, que talvez tivesse fugido, mas nunca soube da verdade. Nunca soube da traição da própria mãe. Até aquele momento, quando tudo começou a ser revelado, eu contei tudo, cada detalhe, cada noite difícil, cada luta para sobreviver. Ricardo ouvia em silêncio, com o rosto pálido. Dona Beatriz tentou negar, mas suas palavras não tinham força. A verdade estava ali diante de todos, e ela não conseguiu esconder por muito tempo. Seu silêncio atraiu. Ricardo ficou devastado. A mulher em quem mais confiava o havia enganado e destruído sua própria família. Ele olhou para Lara com lágrimas nos olhos, reconhecendo algo familiar, algo seu. Lara era sua filha, a prova viva de tudo o que aconteceu, e também o símbolo de algo novo, uma chance de reconstruir o que foi destruído. Se ainda fosse possível, se ainda houvesse perdão, eu não voltei apenas por vingança. Voltei pela verdade, porque mentiras não podem durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, elas aparecem, como sombras que voltam à luz e revelam tudo. Ricardo pediu desculpas, não apenas uma vez, mas muitas. Ele sabia que falhou comigo e também com a própria filha. Mesmo sem saber, Dona Beatriz perdeu tudo naquele dia. Não dinheiro, mas algo muito mais importante: o respeito da própria família. E isso foi a maior consequência de sua crueldade. Eu olhei para Lara naquele momento. Ela segurava minha mão com força, como se soubesse que algo grande estava acontecendo. E talvez soubesse mesmo. Crianças sentem essas coisas, mesmo sem entender. Minha vingança não foi gritar, nem destruir ninguém. Foi simplesmente voltar com dignidade e mostrar que sobrevivi, apesar de tudo. Porque às vezes a maior vitória é continuar vivendo, é reconstruir a própria vida e provar que ninguém
pode apagar nossa história, nem mesmo aqueles que tentam com tanta crueldade. Ricardo começou a se aproximar de Lara. Devagar, com cuidado, como alguém que tem medo de errar novamente, mas também cheio de amor, que ainda existia. Talvez nossa família nunca seja perfeita, mas agora existe verdade. E a verdade sempre traz liberdade. Mesmo quando dói, mesmo quando revela erros, ela ainda é necessária. 5 anos atrás, eu fui destruída, mas hoje sou mais forte, mais consciente e muito mais corajosa, porque a vida me ensinou isso da forma mais dura. Lara é a maior prova disso, a menina que nasceu no meio da dor, mas cresceu cercada de esperança. Ela não conhece o ódio, e talvez seja isso que cure nossa história um dia. E assim termina esta história, caro leitor. Às vezes, a vida nos derruba de forma cruel, mas também nos dá a chance de voltar mais fortes. Se esta história tocou seu coração, continue comigo. Na próxima história, um novo segredo pode mudar outro destino e talvez surpreender você novamente.